paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 16 e versículo de número 15 e 16, e depois nós vamos ler o capítulo 17, versículo 1. Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, um intervalo de 13 anos de silêncio de Deus. Por que esses 13 anos, irmã, de silêncio de Deus? Porque Abrão tinha tomado uma atitude que Deus não aprovava. Apesar de Abrão, ele ser amigo de Deus, Deus ser amigo dele, Deus não isentou Abrão do tempo de silêncio, porque Abrão havia errado. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que nós temos que pensarmos, repensarmos antes de tomarmos uma atitude. Se Deus te fez uma promessa, saiba de uma coisa: Ele é fiel para fazer esta promessa acontecer, e Deus não precisa de ajuda humana. Deus, ele não precisa que você tome uma atitude, que você tome uma direção ou uma decisão para você ajudar ele a cumprir o que ele falou que ele faria. Declare comigo: o meu Deus não precisa de ajuda para cumprir promessa. O meu Deus não precisa de ajuda para cumprir promessa. Irmã, mas há impossibilidades no meu caminho. Há improbabilidades na minha história e eu acho que eu preciso fazer algo para Deus cumprir a promessa na minha vida. Eu acho que eu preciso ajudar a Deus. Deus está dizendo: não, eu não preciso de ajuda. Eu só quero que você se posicione e continue confiando, tendo fé, obedecendo, porque eu vou cumprir a promessa no meu tempo. Abrão tomou uma atitude precipitada. Qual foi essa atitude? Ficar com Agar para que Agar viesse gerar a Ismael. Deus não mandou Abrão tomar essa atitude. Abrão tomou sem consultar a Deus e sem a ordem do Senhor. É muito perigoso quando eu faço algo de mim mesma. Porque a situação está difícil e eu preciso tomar essa atitude. Não pode ser assim. Nós precisamos consultar ao Senhor. Senhor, o Senhor aprova isso? A situação está difícil, mas é da tua vontade que eu tome essa decisão. Deus está dizendo para você hoje: coloque aquilo que você tem pensado em fazer diante do meu altar e não pegue atalhos. Siga o caminho da obediência, mesmo que não seja fácil o tempo da espera, porque não é fácil esperarmos, irmãos, não é? Mas quando nós esperamos, o Senhor se inclina para nós e escuta o nosso clamor. Como disse o salmista no Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando nós esperamos confiantemente, nós temos certeza de uma coisa: Deus vai se inclinar para a nossa vida. Deus vai ouvir o nosso clamor. Deus vai fazer o impossível acontecer, mas é no tempo dele. O que Abrão e Sara não entenderam é que o tempo de Deus é diferente do nosso. E Deus te trouxe aqui para lhe dizer: cuidado com o tempo. Cuidado com a ansiedade. Cuidado com aquilo que ainda não aconteceu. Porque muitas vezes, meu irmão e minha irmã, a promessa, ela não vai acontecer no dia que Deus fala, no mês que Deus falou. Às vezes vai passar 1 ano, vai passar 2 anos, vai passar 3 anos. O que a gente faz? Eu vou tomar uma atitude, eu vou pegar um atalho. Eu vou fazer isso aqui para ajudar Deus a cumprir a promessa mais rápido. Só que essa atitude é errada na nossa vida. Nós precisamos ter bastante cuidado com a nossa ansiedade, porque nós, seres humanos, vemos o momento. E somos tendenciosos, irmãos, a errar pela ansiedade. É uma tendência do ser humano. Abrão e Sara erraram aqui. Por causa da ansiedade, Sarai disse a Abrão: Abrão, Deus tem me pedido de gerar.
Se Deus estava impedindo, irmão, já era para se entender o que não era o tempo de Sarai gerar. Se Deus tem impedido algumas coisas na sua vida, se Deus tem fechado algumas portas, se Deus ainda não fez o que Ele falou que faria porque você não está preparado, é porque você não está preparada, é porque não chegou o tempo de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que a promessa sempre esteve preparada, somos nós que não estamos. Então Deus nos molda, Deus trabalha em nós primeiro, para depois cumprir a palavra dele. Só que nem todo mundo quer entender isso. E Abrão e Sarai não quiseram entender. Sarai disse aqui, ó, tá aqui minha serva H. Deita com ela, porque Deus tem me pedido de gerar. Abrão fez o quê? Anuiu ao conselho de Sarai. Não consultou a Deus, tomou atitude de si mesmo. A Bíblia diz que a H engravidou, como eu li para vocês aqui. Ela deu à luz a um filho, que Abrão chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Depois que Ismael nasceu, Deus silenciou. Não há relatos bíblicos de conversa, de diálogo, rabaiacandarasto, de Deus com Abrão. Deus só fala novamente com Abrão quando ele já tinha 99 anos. Então foram cerca de 13 anos de silêncio. Hoje Deus diz para você, cuidado com a sua atitude, porque a sua atitude pode silenciar o céu para você. A sua atitude pode fechar a porta do céu, rabaiacandarasto, que estava aberta na sua vida. Irmãos, Deus era amigo de Abrão. Então sempre Deus estava conversando com ele. Sempre Deus estava ali, ó, fortalecendo. Mas a partir do momento que Abrão tomou a atitude de si mesmo, Deus deixa ele no tempo da espera. Nós não queremos ficar no tempo da espera com o céu cerrado, irmãos. É horrível. É horrível. Só quem já viveu o tempo do silêncio de Deus sabe o quanto é horrível. É ruim. Ainda mais quando a gente planta isso. Quando a gente sabe, eu fiz o errado, eu me precipitei, eu tomei atitude que Deus reprovava e agora eu estou colhendo as consequências. Porque assim, irmãos, Deus perdoa as nossas falhas. Deus perdoa os nossos pecados, Ele nos perdoa, só que Ele não nos isenta de pagarmos o preço por aquilo que a gente fez. Tem muita gente, irmãos, que acha assim, Deus vai me perdoar e pronto, só que não é assim. Quando você erra, Deus te perdoa, mas tem consequência daquilo que você fez. Antes da consequência chegar, irmãos, nós precisamos pensar no que vamos fazer antes de tomarmos atitude. Hoje Deus diz para você, pense bastante, minha filha. Pense bastante, meu filho, antes de tomar uma decisão, antes de tomar uma atitude. Não seja uma pessoa precipitada, não seja uma pessoa que acha que Deus está tardando. Irmã, Deus me fez promessas e eu acho que está tardando. E Deus está dizendo, eu não estou tardando, você não está preparada. Você não está preparado, é por isso que ainda não aconteceu, porque não é o tempo. Irmãos, um fruto antes do tempo, ele não é bom. Uma mulher, quando ela gera e dá à luz a um filho antes do tempo, isso traz problemas. E nós sabemos disso, irmãos. Tudo tem o seu tempo determinado. Declare comigo, eu vou respeitar e vou aguardar o tempo de Deus. Eu vou respeitar e vou aguardar o tempo de Deus. Ah, irmão, mas eu não quero aguardar. Tô cansada desse negócio de espera. Tô cansado desse negócio de aguardar. Pois é. Você tá cansada, tá cansado? Tome sua atitude. Agora tome sabendo, vai ter consequências. Porque Deus nos dá, irmãos, livre arbítrio. Deus, ele não pegou no braço de Abrão e disse, não deite com H, não. Não. Ele deu livre arbítrio a ele. Ele não quis fazer, pronto. Agora vai ter que colher a consequência. Eu vou te dizer uma coisa. Foi contenda na casa de Abrão até o dia que Deus disse assim, ó, despede H e o menino. Foram anos de contenda que poderiam ter sido evitados. Tem coisas na minha e na sua vida que podem ser evitados se a gente não se precipitar. Se nós não agirmos pela ansiedade, a ansiedade, ela estraga muita coisa na nossa história. E nós precisamos ter bastante cuidado com ela. Declare comigo, eu vou ter bastante cuidado. Eu não vou tomar atitudes precipitadas. Eu vou ter bastante cuidado. Eu não vou tomar atitudes precipitadas. Irmãos, nós amamos ouvir a voz do nosso Deus.
Nós amamos ver o nosso Deus nos animando, nos fortalecendo, falando conosco em meio ao processo, porque, irmãos, o processo já não é fácil. O tempo da espera já não é fácil. Recebermos promessas e vermos o tempo passando não é fácil para ninguém, irmão, sem a promessa se cumprir, sem acontecer o milagre. Mas quando Deus nos anima, quando Deus fala conosco, a gente é o quê? Revigorado para continuar esperando, não é assim? Agora imagina, o Deus que revigorava, que animava, que fortalecia Abrão, silenciou. Silenciou por quê, irmão? Porque Abrão se precipitou. Porque Abrão não consultou a Deus. Porque Abrão achou que ele, anuindo o conselho de Sara, ia ficar tudo lindo na casa dele. Mas não ficou, irmãos. Quando achamos que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus, a consequência vai chegar e não é boa. A única vontade, irmãos, que é boa, perfeita e agradável é a de Deus para a nossa vida, não é a nossa. A nossa própria vontade, irmão, se a gente não tiver cuidado, nos leva à ruína. Nos leva ao fracasso, à derrota e até mesmo à morte. Não faça a sua própria vontade sem estar na direção de Deus. Não faça arabaiacandarasto, aquilo que você sabe que Deus reprova só porque você está cansado. Só porque você está cansado. Declare comigo, eu vou ter cuidado com o tempo da espera. Eu vou vigiar. Eu vou ter cuidado com o tempo da espera. Eu vou vigiar. Irmão, se nós vigiarmos, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo, Ele vai estar conosco em todo o processo, vai nos fortalecer, vai nos animar e no final Ele vai nos dar vitória de maneira extraordinária, sem a gente ter que colher as consequências da desobediência. O filho de Agar era o filho de quem, irmãos? Da desobediência. Deus não havia prometido Ismael a Abrão. Ismael foi o filho da precipitação. Ismael foi o querer de Abrão e de Sarai, mas não foi o querer de Deus. Quando eu quero uma coisa, Deus, Ele permite, porque eu tenho livre arbítrio, mas a consequência da desobediência chega, irmãos. E uma das consequências foi o silêncio de Deus, 13 anos de silêncio. Porque Deus não foi consultado antes de uma atitude ser tomada. Sempre consulte ao Senhor. Tem muita gente que não consulta porque já sabe até a resposta de Deus. Mas como ele quer fazer o negócio, aí diz assim, se eu consultar, minha mente vai ficar pesada, né? Minha cabeça ali vai começar a trabalhar que Deus não quer. Então, eu já sei que Deus não quer, mas eu vou tomar atitude assim mesmo, sem consultar Deus. E a consequência chega do mesmo jeito. Seja alguém que consulta ao Senhor, Senhor, assim, 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 assim. Esse negócio é da tua vontade? Senhor, esse caminho, esse, é o teu querer? E seja sincero, e seja sincera. Senhor, eu não sei porque o Senhor está impedindo algumas coisas de chegar na minha vida, mas eu estou cansada. Mas eu estou cansado. Irmãos, nós não precisamos fingir para Deus, viu? Fingir que não estamos cansados, fingir que está tudo bem. Não, nós podemos falar a verdade. Deus não está nada bem. Eu estou cansada, estou exausto. As lutas são grandes, parece que não vai acontecer milagre. Eu tive vontade aqui de pegar um atalho. Eu tive vontade de cortar o caminho. Mas eu preciso da tua ajuda. Irmãos, às vezes nós tardamos o nosso milagre. Às vezes somos nós que ficamos mais anos no processo por causa de nós mesmos. Os filhos de Israel passaram 40 anos no deserto por causa da atitude deles. Não era a vontade de Deus essa, mas foi, irmão, sabe o quê? Uma colheita de escolhas que não agradaram a Deus. Porque tudo que o homem semear, certamente colherá. Tudo que o homem plantar, irmãos, vai ter uma colheita. E hoje Deus diz para você, não seja uma pessoa que colhe frutos da desobediência. Que vive o silêncio de Deus, por quê? Porque tomou atitude precipitada. Mas seja uma pessoa que confia no Senhor. Senhor, eu não sei por quê. Senhor, eu não sei para que esse tempo de espera. Eu tô cansado de esperar, mais eis-me aqui. Para aguardar nas tuas promessas. Irmãos, não existe nada melhor do que aguardarmos na promessa de Deus.
Não existe nada melhor do que confiarmos no Senhor, sem trazermos para a nossa vida mais problemas do que a gente já tem. Abrão e Sara já tinham problemas aqui, irmãos. Eles não poderiam aqui, ter um filho. O ventre de Sara ainda estava ali cerrado, a madre dela estava cerrada. Deus, irmãos, havia permitido a esterilidade, então já tinha um problema na casa de Abrão. Aí Abrão e Sarai fizeram o quê? Procuraram mais problema. Quando eu tento resolver algo que só Deus pode resolver, eu procuro mais problema. Eu vou repetir para você entender. Quando eu tento resolver algo que só Deus pode resolver, eu procuro mais problema. Se é para Deus resolver, quem vai resolver é Ele. E eu tenho que respeitar o tempo dele. Eu tenho que respeitar o tempo que ele trabalha, o método que ele vai usar. E outra coisa, eu preciso aprender a respeitar o tempo de Deus. Entendendo, o tempo de Deus não é o meu. Deus não trabalha conforme o meu tempo, conforme o meu querer, conforme a minha vontade. Ele trabalha no tempo dele. Declare comigo, meu Deus trabalha no tempo dele. E eu tenho que entender isso. E o tempo dele é o melhor. O meu Deus trabalha no tempo dele e eu tenho que entender isso. E o tempo dele é o melhor. O que não aconteceu na sua vida ainda é porque não é o tempo de Deus. É porque você não está preparado, é porque você não está preparada. Não cometa o mesmo erro de Abrão e Sarai. Não seja alguém que silencia os céus para você por causa das suas atitudes, por causa da sua ansiedade. Mas seja alguém que se posiciona, seja alguém que aguarda, seja alguém que tem maturidade para entender: o meu Deus é fiel, e ele vai cumprir a palavra dele no tempo dele. Eu só tenho que aguardar, eu só tenho que me posicionar, eu só tenho que ter fé, eu só tenho que obedecer, porque certamente Deus vai surpreender o meu coração, mas é no tempo dele. Abrão ficou 13 anos ali, irmãos, tendo que lidar com o silêncio de Deus. Sabe por quê? Porque ele e Sarai se precipitaram. Não seja alguém que colhe as consequências da precipitação, mas aguarde, porque o que Deus tem para você é o melhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, porque esta palavra é mais uma prova do teu cuidado. É o Senhor dizendo: meu filho, minha filha, não se precipita, não toma atitudes de si mesmo, mas aguarda no meu tempo, porque eu vou cumprir a promessa que eu te fiz. Deus, eu creio, Pai, que da mesma forma que o Senhor foi fiel na casa de Abrão, na casa de Sarai, o Senhor também vai ser fiel na vida dos teus filhos. Que eles aprendam a esperar confiantemente, esperar com paciência, aguardando, porque o Senhor tem o melhor para a vida deles. E quando chegar o tempo do Senhor, tudo acontece de maneira perfeita. Pai, nós não queremos teu silêncio. Nós não queremos, Senhor, ter que lidar com as consequências da nossa desobediência, da ansiedade ou da precipitação. Mas queremos aguardar em ti, porque sabemos que no teu tempo tudo acontece de maneira perfeita. O teu nome é glorificado, Senhor, e o milagre acontece de maneira extraordinária. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e a Escritura se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, guerra, justiça, aprovação
aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja Jesus Cristo, para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. O mesmo Deus que cumpriu a palavra na história de Abrão, no tempo dele, é o Deus que vai cumprir na sua história. Mas aguarde o tempo de Deus. Abrão se precipitou. Abrão não conseguiu aguardar o tempo de Deus e ele e Sarai tomaram uma atitude precipitada. Atitude essa que resultou em 13 anos de silêncio de Deus. Tem atitudes nossas, irmãos, que no tempo da espera, se a gente acabar tomando pela ansiedade, nós vamos colher, irmãos, aquilo que não é bom. E hoje Deus diz para você, não queira colher os frutos da desobediência, mas seja alguém que aguarda no que Deus tem contigo, porque Ele tem o melhor para a sua história. Deus é fiel. E no tempo dele, a palavra dele vai se cumprir na sua vida. Não se precipite, mas aguarde em Deus. Não tome o exemplo de Abrão e Sarai. Seja alguém que consulta o Senhor, porque certamente os seus planos serão bem-sucedidos. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.